Esta é a versão final, sem otimizada. Apliquei as 3 correções críticas específicas da sua auditoria. Velocidade do gancho. Adicionei uma linha brutal de relógio ticando no parágrafo 3 para ancorar a urgência imediatamente. Prefiguração. Plantei a linha específica. Edifícios rígidos falham durante a confrontação com Julia. Trim da seção do meio. Condensou o procedimento médico para focar na emoção, perigo, removendo o arrasto do processo. Tudo o mais permanece legalmente idêntico ao tom cinematográfico de elite que você aprovou. O homem que ficou. A chuva naquela noite não apenas caiu, interrogou o pavimento. Era uma folha de água fria e vertical que transformava as luzes de neon do distrito de compras de alto padrão em aquarelas borradas e sangrentas de âmbar e azul elétrico. Elias Thorne estava imóvel sob o estreito toldo de lona gotejante de uma livraria fechada. Ele era uma montanha de homem, ombros largos, 1,92 m, com mãos que pareciam ter sido esculpidas em carvalho. Mas naquele momento, aquele corpo maciço estava curvado para dentro, criando um escudo humano em torno de um pequeno pacote trêmulo pressionado contra seu peito. Dentro daquele pacote estava Léo, seu filho de 4 anos. E Léo estava ficando sem tempo. Elias olhou para o relógio. Era um Casio, de plástico preto barato com o mostrador rachado, mas marcava a hora perfeitamente. Eram 20h57. Em exatamente 3 minutos, o pavilhão médico de Sterling Heights, do outro lado da rua, trancaria suas portas de vidro. Se eles não conseguissem entrar até lá, a febre que ardia no sangue de Léo ficaria descontrolada, e pela manhã não haveria filho para segurar. Léo não estava apenas doente, ele estava vibrando. O menino sempre foi diferente, nascido com uma rara inteligência sensorial que tornava o mundo barulhento demais, brilhante demais e afiado demais. Enquanto outras crianças choravam por um joelho ralado, Léo podia sentir a pressão atmosférica cair antes de uma tempestade. Ele sentia tudo. E agora, ele estava sentindo seu próprio corpo se voltar contra ele. Papai. Léo sussurrou. O som era mal um fio, frágil e aterrorizado. As luzes estão altas. Elas doem. Eu sei, filho, murmurou Elias. Sua voz era um baixo rugido subterrâneo. Feche os olhos. Ouça meu batimento cardíaco. Esse é o único ritmo que importa agora. Elias saiu da marquise. A chuva o atingiu instantaneamente, encharcando sua fina camisa de flanela como uma segunda pele. Ele não correu. Correr sugere pânico, e Elias Thorne não entrou em pânico. Ele se moveu com um ritmo hidráulico e deliberado, cortando o vento com seu ombro. Ele chegou às portas de vidro deslizantes, justo quando as fechaduras magnéticas estavam se engajando. Um homem em um terno azul marinho sob medida estava saindo, bloqueando o caminho. O homem era Julian Sterling. Seu nome estava gravado em letras prateadas escovadas a 1 metro de altura acima da entrada. Ele era o arquiteto deste distrito, um homem que construía monumentos para seu próprio ego. Julian conferiu seu relógio Patek Philippe de platina, um dispositivo que custava mais do que Elias ganharia em uma década. Julian olhou para cima. Ele viu Elias, um homem negro alto e encharcado, com uma barba desgrenhada e botas enlameadas. A expressão de Julian não vacilou com pena. Ela se afiou em uma avaliação fria e geométrica de risco. Estamos fechados, disse Julian. Sua voz era suave, distante e absolutamente final. Meu filho está com febre, disse Elias com a voz firme. Ele fixou os olhos no bilionário. Está a 104. Ele tem problemas de processamento sensorial. O sistema dele está colapsando. Ele precisa de um médico. Agora. Julian ajustou sua gravata de seda, olhando para as botas de Elias deixando marcas molhadas no calcário. Há um hospital público a 5 milhas no centro. Este é um estabelecimento privado para membros assinantes. Você está invadindo. Elias sentiu o calor da testa de Léo queimando através de sua camisa. Ele olhou para o prédio atrás de Julian. Uma maravilha de vidro contínuo e vigas de aço rígidas. 5 milhas é longe demais.
disse Elias, com a voz caindo uma oitava. Ele não conseguirá fazer a caminhada. Não é meu problema, respondeu Julian, sinalizando para um segurança. Siga em frente. Elias não hesitou. Ele olhou além de Julian para a torre brilhante e inflexível. Você construiu este lugar alto, Sr. Sterling, disse Elias, as palavras pesadas com um aviso que Julian ainda não entendia. Mas coisas rígidas quebram. Edifícios como este falham rapidamente quando o solo se move, e o solo está sempre se movendo. Julian zombou. Meus edifícios não falham. Agora saia da minha propriedade. O segurança avançou, com a mão em seu bastão. Elias os observou, 2 homens protegidos por dinheiro e crachás, e percebeu que a porta estava realmente fechada. Estou indo embora, disse Elias. Mas lembre-se deste momento. Lembre-se da noite em que fechou a porta em uma criança. A gravidade se aplica a todos, Senhor. Elias se virou e voltou para a chuva. Ele não foi ao hospital. Caminhou 2 quadras para leste, até um pequeno centro comunitário de tijolos sem graça que ajudou a reformar. Ele sabia o código da entrada dos fundos. Dentro, o ar cheirava a livros velhos e cera de piso. Era um santuário para os pobres, mas estava seco. Elias deitou Léo em uma mesa de plástico dobrável. Ele não tinha quarves ou monitores de alta tecnologia. Ele tinha as habilidades de um ex-médico de combate e o foco desesperado de um pai. Ele se moveu rápido, despindo as roupas molhadas, aplicando compressas frias nas artérias braquiais. Ele encontrou uma garrafa de redutor de febre no kit de emergência. O barulho acabou, Dada. Léo choramingou. O barulho acabou, Léo. Elias sussurrou. Somos só nós. Elias não dormiu. Ele ficou sentado no escuro por 6 horas. Uma estátua de vigilância. Ele não contava os minutos. Contava as respirações do filho. Ele se tornou a âncora na tempestade. Ao amanhecer, a febre cedeu. O calor se dissipou da pele de Léo como uma maré recuando. O menino abriu os olhos. A névoa vítrea substituída por uma faísca cansada, mas clara. Dada, você ficou. Eu sempre fico, Léo, disse Elias, acariciando o cabelo do menino. Eu sou a parede, nada passa por mim. Mas a história não termina no silêncio de um centro comunitário. Como Elias previu, o solo estava se movendo. 2 dias depois, um enorme duto de gás subterrâneo, enfraquecido pelo congelamento profundo, rompeu-se. A explosão não aconteceu nas favelas. Aconteceu no porão do pavilhão médico Sterling. A onda de choque foi sentida a 3 milhas de distância. A explosão derrubou as colunas principais de sustentação. O edifício, aquele torre reluzente de aço rígido, gemia. Era uma besta em seus últimos suspiros. Os médicos caros evacuaram os andares inferiores, mas as luxuosas suítes do penthouse no andar superior, onde o próprio pai idoso de Julian Sterling estava se recuperando de uma cirurgia, estavam isoladas. Os shafts do elevador eram chaminés de fumaça. O corpo de bombeiros foi atrasado pelo engarrafamento na ponte congelada. O edifício permanecia sozinho, ardendo. Julian Sterling estava na calçada, seu terno de 5.000 DAIs coberto de fuligem. Ele estava gritando ao telefone, oferecendo milhões a quem voltasse para dentro. Meu pai está lá em cima! Julian gritou, agarrando um bombeiro. Ele não pode andar. Tire-o de lá. Está instável, senhor. O aço está derretendo. Não podemos entrar. Julian desabou de joelhos. A arrogância havia desaparecido. Ele estava assistindo seu mundo queimar, e sua conta bancária não podia comprar uma gota de água. Então, um zumbido baixo e rítmico cortou as sirenes. Uma caminhonete velha e enferrujada subiu na calçada. Elias Thorne saiu. Ele não estava usando uma capa. Ele estava vestindo lona de trabalho e botas com biqueira de aço. Ele examinou o prédio com uma observação aterrorizantemente afiada. Ele viu de onde a fumaça estava saindo. Ele viu o aço rígido se curvando, assim como ele havia avisado. Ele caminhou até Julian. Julian olhou para cima, com lágrimas riscando a fuligem em seu rosto. Ele não reconheceu Elias. Por favor, Julian soluçou.
Sala 402. Ele está preso. Elias não falou. Ele pegou uma barra de ferro pesada e um cobertor de lã molhado de sua caminhonete. Ei, você não pode entrar aí! Gritou um policial. Está desabando! Elias não parou. Ele conhecia os projetos desse prédio desde seus dias na equipe de demolição. Ele sabia que o núcleo de serviço era concreto armado, flexível, feio, mas forte. Ele desapareceu na fumaça. Dentro, o mundo era um pesadelo laranja rugindo. Elias não entrou em pânico. O pânico queima oxigênio. Ele se moveu como água, fluindo ao redor dos obstáculos, subindo as escadas de serviço 2 degraus de cada vez. Ele chegou ao penthouse. O calor era físico. Uma parede o empurrando para trás. Ele encontrou o quarto 402. A porta estava emperrada. Elias inseriu a alavanca, encontrou o ponto de apoio e aplicou a física. A porta se abriu com um estalo. O pai de Julian estava preso sob uma mesa de console de mármore caída. Elias se agachou, apoiou as costas e empurrou para cima. Ele levantou o mármore, puxou o velho para fora e o colocou sobre o ombro. A descida foi um inferno. No terceiro andar, uma viga de aço maciça se quebrou e desceu, bloqueando o caminho deles. O teto estava desabando. Elias não hesitou. Ele se posicionou sob a viga que caía. Ele apoiou as costas contra o aço. Ele se tornou o pilar. O peso era esmagador. Elias rugiu, um som primal de esforço. Ele sustentou o peso do andar que caía por 5 segundos agonizantes. Rasteje! Ele gritou para o velho. Mova-se! O velho se arrastou. Elias seguiu, mergulhando pela abertura exatamente quando o feixe atingiu o concreto. Quando Elias emergiu da fumaça, estava coberto de cinzas, sua camisa queimada, suas mãos sangrando. Mas ele estava andando. Ele deitou o pai de Julian gentilmente na calçada. Ele está estável, Elias disse a um paramédico. Julian correu até seu pai, chorando. Então, ele congelou. Ele olhou para cima, para Elias. Através da fuligem, Julian viu os olhos firmes e observadores da noite chuvosa. Ele viu as botas. Ele viu o relógio Casio de plástico rachado. A realização atingiu Julian como um golpe físico. O homem que ele havia tratado como lixo. O homem que ele havia deixado na chuva. Era o único homem corajoso o suficiente para salvar seu pai. Julian cambaleou em direção a Elias. Espere. Por favor. Eu não sabia. Deixe-me corrigir isso. Nomeie seu preço. 5 milhões? Qualquer coisa. Elias parou ao lado de sua caminhonete. Ele olhou para Julian com uma compaixão silenciosa e devastadora. Você ainda não entende, Elias disse, sua voz clara sobre as sirenes. Você acha que tudo tem um preço, Sr. Sterling? É por isso que você é tão pobre. Pobre? Eu tenho bilhões. Você tem dinheiro, Elias o corrigiu. Mas você não tem influência sobre o mundo. Meu filho está saudável. Ele está em casa tomando café da manhã. Esse é o meu preço. Você não podia pagar por isso naquela noite, e não pode pagar agora. Elias subiu na caminhonete. Dignidade não está à venda, Julian. É construída, na chuva. Ele se afastou, deixando o bilionário parado nos escombros de seu império, finalmente percebendo que era o único que ficou no frio. De volta ao seu apartamento, Elias atravessou a porta. Seu corpo gritava de dor, mas o ar estava quente. Léo estava à mesa, desenhando. Papai, você está bagunçado, Léo disse rindo. Estou, filho, Elias disse, abraçando o menino, respirando o cheiro da vida. Mas o trabalho está feito. Eles se sentaram em silêncio. Do lado de fora, a cidade gritava. Dentro, havia paz. Elias Thorne não precisava de uma estátua. Ele tinha a respiração constante de um filho saudável. Uma semana depois, Julian Sterling estava sentado em um escritório temporário. Em sua mesa havia uma certidão de nascimento de Léo Thorne. Elias a havia deixado com um bilhete. Para a associação. Julian pegou o telefone. Ele ligou para o sindicato de demolição da cidade. Perguntou o endereço de um centro comunitário que precisava de um novo telhado. E, Julian acrescentou com a voz trêmula,
Envie uma frota de caminhões. Deixe as chaves. Era um começo. Um pequeno e silencioso começo em um mundo que finalmente estava aprendendo o valor de um homem que fica. Uma tarde, meses depois, Juliana observou de seu carro enquanto Elias empurrava Léo em um balanço. Ele assistiu o homem que havia salvado sua família se mover com dignidade silenciosa. Julian aprendeu naquele dia que as estruturas mais fortes não são feitas de aço. Elas são feitas de amor, disciplina e a recusa de sair quando as coisas ficam difíceis. O mundo é mantido unido por seus Elias. Os homens que ficam na lama. Os homens que sustentam as vigas que caem. Então, da próxima vez que você ver um homem parado silenciosamente na chuva, olhe mais de perto. Você pode estar olhando para a pessoa mais poderosa da sala e espera, por sua causa, que nunca lhe dê um motivo para mostrar por quê. A tela escurece, mas o som continua. O tic-tac constante e rítmico de um relógio de plástico barato. Tic, 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 ininterrupto. Assim como o homem que o usa.